Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Hoje nós vamos falar sobre os principais passos que você precisa seguir para montar o seu cronograma de estudos. Vou colocar então aqui embaixo nos comentários já o tema da nossa aula de hoje. Lembrando que as nossas lives acontecem sempre às quartas e sextas-feiras, às 13 horas, tá? Então, toda quarta, toda terça, temos nosso encontro marcado aqui. Quem for entrando já sabe, segura o dedo no coraçãozinho, manda bastante coraçãozinho o tempo inteiro sem parar, que a gente vai conversando e eu vou sabendo também até através desses coraçõezinhos que vocês estão gostando, estão interagindo. Então, curtindo o conteúdo, né? Concordando com o que eu tô falando. Sinta-se também à vontade para comentar, tirar dúvidas. Eu tô aqui para ajudar vocês nessa jornada. Bom, vamos começar, porque a ideia aqui é ter uma live bem rapidinha, de 20 minutos, meia hora no máximo, para não ser prejudicial para vocês, para que vocês não percam muito tempo, possam estudar, mas que também seja bem focado em conteúdo, bem direcionado. Então vamos começar aqui já falando de cara dos principais passos. Quais são esses passos? Quando a gente pensa em cronograma de estudos, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa estabelecer é qual a importância de ter um cronograma, né? O cronograma, ele tem como objetivo mostrar o direcionamento, trazer um direcionamento para os nossos estudos. Então, é você mapear, literalmente, o horário que você tem para estudar. Só que, e aí eu já começo a dar um dos primeiros passos. Um dos grandes erros que a maioria comete é mapear apenas o horário de estudar e não mapear o horário específico para cada atividade dentro dos estudos. Então, se a gente fala de cronograma de estudos, a gente precisa falar, e nós estamos falando, de um horário em que você tem definido cada tema que você vai estudar. Pelo menos, não gosto nem de um cronograma dividido por tema. Vou até corrigir aqui o que eu falei. Cada matéria que você vai estudar. E principalmente, como você vai estudar cada uma dessas matérias. Como assim? Se você vai estudar essa matéria através de teoria, através de questão, através de revisão, isso precisa estar dito no seu cronograma. Então, um bom cronograma de estudos é aquele cronograma que tem ali previsto nele as matérias e também a forma, se a forma de estudo é através de teoria, questão e revisão. Então, esse é o primeiro passo. É você ter a consciência de que, sim, é preciso você ter o cronograma, porque é ele que vai orientar os seus estudos, é ele que vai te trazer a clareza e a sensação exata do que você precisa estudar, quando você precisa estudar, né? O que você vai estudar, mas principalmente, ele precisa estar muito bem dividido e muito bem estabelecido ali dentro da sua rotina. Então, para que isso aconteça também, na hora de você fixar e montar o seu cronograma de estudos, você precisa separar um horário que seja real, que seja realmente possível para você. Por que eu falo isso? Porque muitas das vezes, na hora que a gente vai montar um cronograma de estudos, a gente gosta e tem a tendência de pensar em quanto a gente gostaria de fazer, o quanto a gente acha que seria o ideal. E a gente acaba pesando a mão e errando, ao invés de olhar para quanto a gente realmente consegue, quanto a gente pode e o quanto a gente dá conta agora, nesse momento. Porque se tem um ensinamento que é básico para quando a gente fala de cronograma de estudos, é que o cronograma de estudos, ele funciona para aquele momento, tá? O cronograma de estudos, você não tem que pensar assim, mas esse cronograma eu tenho que montar, ele tem que valer para 6 meses. Não! Ele vai estar montado de acordo com a sua capacidade hoje. Então, se hoje você pode estudar 3 horas por dia, o seu cronograma de estudos vai ser de 3 horas. Daqui a 2 semanas, essa capacidade que você tem, tanto de tempo, como principalmente de condicionamento, aumentou para 3 horas e meia, aumentou para 4 horas, aí você aumenta o seu cronograma.
E às vezes não é nem refazer o cronograma inteiro, tá, gente? É só fazer uma adaptação, é só aumentar um cronograma, fazer um ajuste no cronograma. Então é importante que a gente entenda que fazer um cronograma que capte e demonstre a sua real possibilidade hoje é imprescindível para que você consiga cumpri-lo. Por quê? Senão vira uma bola de neve. Você acaba tendo um cronograma que não é possível para você, porque ele demonstra uma quantidade de horas que você gostaria de estudar e não uma quantidade de horas que você realmente pode estudar. E aí você fica sempre tentando alcançar uma meta que no momento é inalcançável. No momento. Eu não disse que é uma meta impossível. Eu disse que no momento, para você, é uma meta que não está sendo possível de ser realizada. Então, quando a gente tem uma meta que a gente não consegue bater, a gente simplesmente perde a motivação. A gente perde o estímulo. A gente fica desmotivado, a gente fica triste, a gente fica desanimado, é normal. Por quê? Imagina, todo dia você se esforça e mesmo assim não consegue. A gente gosta e a gente age por dois motivos, sempre na nossa vida. A gente age buscando o prazer ou fugindo da dor. Então, se você monta um cronograma de estudos que não transmite a sua realidade, que tem uma quantidade de horas maior do que você consegue e pode estudar hoje, e aí você nunca cumpre ele, o que você vai fazer? Você vai fugir da dor. Você vai fazer o quê? Você vai procrastinar. Você vai parar de estudar. Então, se antes você tinha um cronograma de 4 horas, que você cumpria 3, você vai começar, às vezes, a nem estudar 2 horas, ou estudar 2, ou estudar 1, ou nem estudar, porque você vai ficar desestimulado, porque você não estava batendo as suas metas, porque você não estava batendo o seu, conseguindo bater a quantidade de horas do seu cronograma. E você vai buscar o prazer. O que é buscar o prazer? São as fugas que você vai buscar para que você procrastine. Então você vai ver Netflix, você vai, sei lá, buscar um copo d'água, beber, comer alguma coisa. Você vai usar os dois, na verdade, benefícios. Você vai fugir da dor buscando um prazer momentâneo. Só que tudo por quê? Por conta de uma meta que foi estipulada por você mesmo, uma meta irreal. Uma meta que não era para ser alcançada. Óbvio que às vezes isso é uma dificuldade muito grande que vocês têm e que nós temos em regra, eu não mais porque eu já estudo sobre isso já há um tempo, já fiz pós-graduação, então para mim isso é muito claro. A meta, quando a gente pensa em meta, a gente pensa assim, a meta para mim é algo que eu preciso alcançar, né? Então assim, por exemplo, eu tenho a meta de emagrecer 5 quilos. Então, a gente pensa sempre que a nossa meta tem que ser algo que a gente quer alcançar. Só que, sim, ok, essa pode ser a sua meta. Então, a sua meta pode ser aprovado no concurso público. Só que dentro dessas metas, dentro dessa meta, há metas menores. Metas que precisam ser batidas constantemente para que você atinja, subindo degrau por degrau, de pouquinho em pouquinho, você venha a atingir a meta maior, que é a sua aprovação. Então, as metas menores que já são possíveis ser conquistadas agora, que já estão de acordo com a sua realidade agora, elas são os degraus para te levar até a sua meta maior, que é a aprovação. E uma dessas metas é o cronograma de estudos. Então, o seu cronograma de estudos, ele não pode ser baseado na quantidade de horas que você quer atingir de estudos. Ele tem que ser baseado na quantidade de horas que você consegue estudar hoje. Débora, olha, até semana passada, eu até consegui estudar umas 4 horas, mas olha, teve uma reviravolta aqui na minha vida, eu tô super desanimada, eu tô estudando 2 horas. Adapte o seu cronograma de estudos. Não é pegar o cronograma de estudos anterior, rasgar e jogar fora. Não, é adaptar. O que eu posso modificar desse cronograma? O que eu posso fazer e construir um novo? Adaptando. Numa outra folha, mas adaptando o mesmo cronograma.
Ô Débora, até semana passada eu tava conseguindo estudar 5 horas, agora eu percebi que eu já tô conseguindo mais. Já posso aumentar, então adapte aumentando. Porque se você consegue fazer mais, ótimo, que você se motiva para continuar progredindo, para continuar fazendo mais, mas principalmente se você tá fazendo menos, você vai se ver batendo meta. Poxa, Débora, mas eu vou me ver batendo uma meta menor do que eu tinha programado antes, mas não importa. No final das contas, o que importa? A quantidade de horas que você estuda ou se você aprendeu ou não aprendeu? Se você estudou ou não estudou? O que importa é se você está aprendendo o que você está estudando, se você está estudando ou não está estudando. E o que vale mais? Um cronograma de 4 horas de estudo que você só consegue estudar 3? Ou vale um cronograma de 3 horas de estudo que você estuda as 3? Que você bate todas as metas que você estipulou de estudos? Faz sentido, gente? Muito cuidado, eu tô batendo bem aqui nesse passo de tempo, porque um dos erros muito grandes, assim, que vocês cometem, é vocês acharem que por ser uma meta, vocês têm que colocar um cronograma de estudos dentro de uma realidade que ainda não é de vocês, é que vocês gostariam de atingir. Cuidado quando vocês compram um cronograma de estudos por aí também, que vem com umas cargas horárias doidas. Que dizem que se você só vai passar se você fizer aquela carga horária. Isso não existe. Quem tiver interesse, inclusive, eu monto o planejamento de estudos, entra em contato comigo, tem como você adquirir só o planejamento de estudos comigo e eu monto o seu cronograma, o seu planejamento de acordo com a quantidade de horas que você pode hoje. E te ensino como você vai fazer para aumentar quando a sua capacidade aumentar, melhorar, subir. Que adaptações você vai fazer com o tempo? Porque aí sim vale a pena. Porque aí sim é condizente com a sua realidade. Então, muito cuidado com isso. Beleza? E aí, vem aquelas dúvidas básicas na hora da gente montar cronograma de estudos, né? Como eu falei pra vocês, tem que estar baseado ali no horário de teoria, questão, revisão de todas as matérias, né? Pelo menos, sempre todas? Depende. Depende quanto tempo você tem para prova, depende quantas horas você tem disponíveis por dia, depende de muita coisa. Mas normalmente, para uma pessoa que estuda 3, 4 horas por dia, se tem uma prova com umas 12 matérias, eu consigo colocar a teoria, questão e revisão para 12 matérias, fazendo a divisão de semana A e semana B. Como assim? São 2 semanas. Ao invés de você montar todo o cronograma em uma semana, você monta em 2. Só que você sempre vai variar da seguinte forma. Todas as matérias que você estuda teoria e questão na semana A, você revisa na B. Todas as matérias que você estuda teoria e questão na B, você revisa na A. Então, nas 2 semanas, você tá vendo as 2 matérias. Você não tem um gap. O que muda é a forma como você vê. Uma semana você vê teoria e questão digamos, de constitucional. Na semana seguinte você está vendo revisão de constitucional. Só que aí nessa semana que você está vendo revisão de constitucional, você está vendo teoria e questão de administrativo. E na semana que você está vendo teoria e questão de constitucional, você está vendo revisão de administrativo. Só um exemplo para vocês poderem perceber. Então é possível a gente colocar muitas matérias, mas isso também faz parte de uma escolha. Isso também faz parte de um olhar para quanto tempo falta para sua prova, tem previsão de edital para sair. Eu sei que a gente agora com o tempo de prova está um pouco perdido, né, por conta da pandemia, essa suspensão de prova já acontece, não acontece, mas tem burburinho de prova para acontecer, tem edital autorizado. Como é que a gente tá? A gente tem que analisar esses pontos. Então, poxa, a matéria é muito grande, a matéria é muito extensa, qual é o seu nível de conhecimento em cada uma dessas matérias? Mas na maior parte das vezes que eu monto um cronograma e que eu oriento os meus alunos, eu oriento sim a começar com a maior parte das matérias, porque você avança junto. Se você faz blocos, a tendência de você ir deixando para trás depois aquelas matérias que você já acabou, a tendência é muito grande. Isso é muito prejudicial, porque uma matéria que você acabou há 6 meses, você não pega mais, você simplesmente esquece. Então, é melhor você ter um estudo inteligente, porque também quem adquire cronograma de estudos comigo recebe uma metodologia. Então, aprende como estudar teoria, questão e revisão. Aprende como saber quais são os temas que precisa priorizar, por onde começar o estudo.
Isso é importante. Então, embora você tenha todas as matérias, você não vai começar do zero. Você vai começar priorizando os temas de maior importância, aqueles que têm maior incidência na sua prova. E assim você vai seguindo e vai progredindo nos seus estudos. Então, é muito importante que você olhe esses detalhes no momento que você for fazer a prova. Que você não fique só preocupada em montar montar o seu cronograma de estudos. Que você não fique só preocupado na quantidade de horas que você vai colocar e se vai dar para botar todas as matérias. Precisa, sim, conseguir conciliar, né, dentro da carga horária que você consegue estudar o maior número de matérias possíveis, desde que você estipule horário para teoria, questão e revisão para todas elas. Então, um cronograma, por exemplo, que fala assim, estudar apenas, é um cronograma errado. Um cronograma que só fala assim, constitucional, é um cronograma errado. Um cronograma, como seria o certo? Um cronograma em que vai e põe ali, de 1 às 3 da tarde, teoria de constitucional. Ou então, que fala, por exemplo, de 2 às 4 da tarde, questão de administrativo. De 5 às 6, estou chutando os horários, tá? Revisão de português. Isso é um horário correto, montado da forma correta. E os temas, né? Muitos de vocês veem por aí cronogramas sendo montados em que dizem exatamente o tema que você tem que estudar. Muito cuidado com esses cronogramas. Por quê? O que acontece com esses cronogramas? Você acaba tendo ali tudo montado e separado com o dia certinho de você estudar cada tema. Só que nossa vida é cheia de imprevistos, né? Tanto imprevistos externos, do mundo que podem acontecer, quanto imprevistos nossos. Um dia você não tá bem, um dia você não consegue render tudo que você queria, um dia você, passa mal. Tudo pode acontecer, né? Um dia você simplesmente tá de mau humor, você tá triste, tá de TPM, você não estudou pelo motivo que for, entendeu? Você não estudou. Aquele cronograma meio que cai por terra. Aquele cronograma que às vezes você programou o mês inteiro, a semana inteira, ele cai por terra porque você separou por tema. Então, o que eu indico? Exatamente como eu falei para vocês. Coloca teoria e o nome da matéria, questão e o nome da matéria, revisão e o nome da matéria. Débora, e os temas? Os temas você vai ter uma listinha à parte, que ali dizendo cada um deles por ordem de prioridade. Daqueles que mais caem na sua prova para aqueles que menos caem. Conforme você for estudando, você simplesmente vai riscando cada um deles, vai ticando, enfim, tá? Então, são coisas paralelas. Por quê? Qual é o problema de um cronograma em que te diz exatamente o que você tem que estudar? Diz ali, por exemplo, hoje, de 1 às 3 da tarde, você vai estudar ato administrativo, teoria de ato administrativo. O problema desse cronograma é que se você não cumpre, você simplesmente fica ansioso, fica nervoso, fica frustrado, porque você está descumprindo o seu cronograma. Ou então, durante a sua execução, você sabe que você tem aquele horário para estudar ato administrativo, porque no próximo horário de teoria já é uma outra matéria. E aí pode acontecer, que se for um tema que você tenha dificuldade, de você querer acelerar, de começar a chegar perto de 3 horas da tarde, você falar assim, meu Deus, está chegando o horário de acabar, né, de estudar, e eu tô na metade, e aí você começa a acelerar para bater tempo. E aí, no final das contas, gente, o que importa não é se você bateu o tempo ou não bateu o tempo, é se você aprendeu ou não aprendeu. E aí, mais uma vez, esse cronograma que estipula tema para você estudar no dia, ele está te prejudicando. Então, muito cuidado, porque o que eu vejo na prática nesses 6 anos ele aparentemente, quase 7, aparentemente ele traz uma segurança muito grande no primeiro momento. Que você olha e fala assim, gente, tá tudo separadinho, eu sei o horário, traz uma falsa sensação de segurança. Você olha e fala, eu já sei o horário de tudo. Mas no primeiro momento que você não cumpre, ou na primeira matéria que você tem dificuldade, não consegue executar exatamente naquele horário, você começa a ficar nervosa e ansiosa. Então o que eu vejo na prática embora num primeiro momento traga muito mais segurança, no sentido de você saber que tá tudo planejado, no dia a dia
traz muito mais instabilidade, insegurança e ansiedade. Beleza, gente? Quantas horas dedicar para cada matéria? Esse também é uma pergunta que vocês me fazem muito sobre cronograma de estudos. Depende, tá? Mas vamos botar aí uma média? Vamos botar que se você botar de 2 a 3 horas de teoria para cada matéria, 1 hora de questão e 1 hora de revisão para cada matéria, tá ótimo, tá? Será que você vai conseguir isso? Não sei, depende, é individualizado, né? Cada caso é um caso, a gente tem que analisar. Aí tem gente que consegue até mais que isso, depende realmente. Mas mantém mais ou menos isso em mente, de 2 a 3 horas de teoria. Óbvio que matérias muito pequenininhas, tipo regimento interno, 1 hora é mais do que suficiente. Uma matéria de ética, 2 horas e olhe lá, dependendo do seu cronograma. 1 hora, se você tá botando 2 horas para outra matéria, você não vai botar 2 para ela, você vai botar 1, né? Se tá botando 3 horas, talvez até ponha 2, depende do que é essa ética. Se for muita legislação, 1 hora é mais do que suficiente, né? Porque é monótono você ficar estudando legislação mais do que 1 hora. Então, teoria de 2 a 3 horas, não mais que isso, tá? Pelo menos não seguidas. Você pode até colocar, mas aí já muda o dia. Questão 1 hora a 2 horas, depende de quantas horas você tem disponível no seu cronograma. E revisão 1 hora, né? Então, básico, 2 a 3 horas de teoria, 1 hora questão, 1 hora revisão. Esse é o básico do básico. A partir daí você adapta. Beleza, gente? E muito importante. Muito, 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 muito importante. Nunca, 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 nunca. Viram quantos nuncas eu falei, né? Vários nuncas. Nunca, 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 nunca. Coloque horário de questão para fazer no mesmo dia da teoria da mesma matéria. Se hoje você viu teoria de constitucional, você vai ver questão de constitucional amanhã e não hoje. E quando que eu vou fazer revisão de constitucional? Amanhã também? Hoje? Não, semana que vem. Lembra que eu falei da divisão da semana A, semana B? Põe na outra semana. Ou, Débora, o meu é só 1 semana. Então põe mais pro final da semana, né? Hoje é quarta, então põe para sexta, sábado, domingo, mais pro final, tá? Então, nunca coloque. Por que você não pode colocar questão no mesmo dia que você faz a teoria? Gente, simples, fica fácil. Você fica com a falsa sensação de que você sabe o conteúdo, com a falsa sensação que você tá arrasando, você tá acertando tudo. Por que falsa? Eu não tô acertando porque você acabou de ver a matéria. É muito diferente quando você faz depois, no dia seguinte. Você percebe que quando você vai fazer lá no dia seguinte, a compreensão é completamente diferente. Surgem outras dificuldades. A matéria já não tá tão fresca, já não tá tão no automático. E aí que realmente você se testa. E aí realmente que você coloca à prova o conteúdo que você colocou em prática, tá? Mesma coisa, revisão. Não faça uma revisão antes de fazer questão. Óbvio, a chance de você acertar é muito boa, muito grande. E aí, gente, mas não é bom acertar a questão? Mas é bom acertar a questão realmente quando acerta. Não tem problema você errar a questão. Errar a questão também te mostra que você tem ali um ponto a ser observado, que é um ponto de atenção, que você então precisa melhorar, precisa revisar mais, fazer mais questão ou estudar novamente teoria daquela matéria. Beleza, gente? Então, sobre cronograma de estudos, vou manter aqui aquela minha ideia de lives curtas de 20 minutos, 30 minutos no máximo, para não atrapalhar vocês. Esses são os principais passos para você montar o seu cronograma de estudos. E para a gente poder complementar e tirar as dúvidas de vocês, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir caixinha de pergunta nos stories sobre cronograma de estudos. Vão lá, mandem suas dúvidas que durante hoje o dia e amanhã também, se tiver muita pergunta, eu continuo respondendo todos vocês. Tá ótimo? Então, sexta-feira, 13h, nós temos outro encontro em live aqui, tá? Então, toda quarta e toda sexta, 13h, nós temos live. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Vou abrir agora a caixinha de perguntas sobre o tema cronograma de estudos lá nos stories. Conto com as perguntas de vocês, hein? Beijo, tchau!